Verônica estava numa praça, fazendo sua corrida matinal. Mesmo tendo 55 anos, se cuidava muito e fazia exercícios regularmente. Adorava ir caminhar por volta das 8 da manhã, quando o sol ainda não estava tão quente e não tinha muita gente. Estava distraída, olhando para o chão, e foi quando se esbarrou em um jovem muito bonito e quase caiu. "A senhora está bem?" disse o rapaz, ajudando Verônica a se ajeitar. "Estou sim, meu jovem. Me desculpe, eu estava distraída", respondeu a senhora, sorridente. O rapaz disse que estava tudo bem, sorriu e seguiu seu caminho. Verônica voltou a correr e depois foi para casa. Porém, no dia seguinte, viu aquele jovem novamente na praça e o cumprimentou de longe. O rapaz acenou para ela e assim ocorreu durante vários dias. Logo começou a encontrar aquele jovem em outros locais também, como padarias, supermercados, banco, e sempre se saudavam com um sorriso gentil. Verônica percebeu que o rapaz corria no mesmo horário que ela, todos os dias. E então, em uma bela manhã, começaram a conversar. Oscar era um rapaz de 30 anos, alto e forte e muito bonito. Disse a ela que era um estudante de administração e que, como tinha se mudado para a cidade recentemente, não tinha muitos amigos ainda. Mas o que a senhora não sabia era que era tudo mentira. Oscar, na verdade, era um golpista que estava de olho nela há um tempo. Ele descobriu que Verônica era uma viúva que havia perdido seu marido há pouco mais de 2 anos e que tinha muito dinheiro. A senhora não era milionária, mas seu marido era banqueiro e deixou uma boa herança à mulher que não tinha filhos, pois era estéril. Verônica tinha uma vida muito boa e tinha alguns bens em seu nome, como apartamentos e os carros do falecido marido. Oscar estava todo ferrado e sem grana. Tinha comentado com seu amigo Bruno, com quem morava em um barracão, que estava de saco cheio da vida desgraçada que levava e que queria dar o golpe do baú em alguma velha rica. Então, foi até uma praça em um bairro rico e ficou observando por um tempo as senhoras que passavam por lá. Um dia, o cafajeste viu Verônica e resolveu fazer dela seu alvo. Começou a segui-la por todos os cantos e foi descobrindo as informações que precisava sobre sua riqueza. Sabia onde era sua casa e lugares que ela costumava frequentar. E quando finalmente estava pronto para atacar, esbarrou em Verônica naquele dia, na praça. Conversaram só algumas vezes quando se encontravam lá, mas já era o suficiente para o canalha iniciar a segunda fase de seu golpe. Poucos dias depois, Verônica precisava ir ao mercado comprar algumas coisas, pois sua sobrinha iria visitá-la para almoçar. A ricaça morava sozinha e não tinha familiares na cidade além de sua sobrinha, Emanuela, que gostava muito da tia e que visitava em alguns fins de semana. Oscar e Bruno, que estavam de tocaia na casa da mulher, a viram saindo e a seguiram. Chegando no mercado, Verônica começou a escolher os produtos e, em um determinado momento, sem que percebesse, Bruno conseguiu roubar sua carteira. O malandro correu lá para fora, onde Oscar estava o aguardando. A senhora fez suas compras e, na hora de passar no caixa, Verônica começou a procurar em sua bolsa pela carteira, mas não a achou. Ficou muito envergonhada e as pessoas atrás começaram a reclamar. "Vai logo, minha senhora! Não temos todo o dia, não! Vai!" A mulher estava sem saber o que fazer, porque já tinha passado todos os produtos. Foi aí que Oscar apareceu. Ele entrou no mercado como se estivesse por lá, por coincidência, e viu a senhora no caixa muito aflita. Foi até lá saber o que estava acontecendo, e Verônica explicou a situação para ele. Então, o pilantra, como se fosse um herói, se dispôs a pagar pela compra da senhora. A mulher ficou imensamente envergonhada, mas agradecida, e disse que iria devolver o valor e que o recompensaria de alguma forma. "Não, minha senhora, não se preocupe. Fiz de coração, não precisa me pagar por nada", disse o Oscar com um sorriso gentil. Verônica ficou feliz, mas ainda assim insistiu que iria recompensá-lo. Então o rapaz, ajudando a mulher a colocar as compras no carrinho, disse: "Parece que a senhora é uma cozinheira e tanto, não é? Pelos ingredientes vai fazer um banquete." "Não tanto.
Modéstia à parte, sim. E gostaria de almoçar em minha casa hoje? Tô fazendo um almoço para minha sobrinha que virá me visitar. Você poderia almoçar conosco. Falou a senhora animada. Mas o golpista, mesmo vibrando por dentro por seu plano estar dando certo, recusou e disse que tinha um compromisso naquele dia, além de ser um almoço em família. Mas tudo isso era para parecer que não tinha nenhuma segunda intenção por trás da boa ação dele. Oscar ajudou Verônica a colocar suas compras no porta-malas e então se despediram. Quando a mulher chegou em casa, encontrou sua carteira jogada no chão do quintal e pensou que ela tinha caído antes de sair de casa. Entretanto, a verdade era que Oscar havia pedido a Bruno para ir até a casa da ricaça e jogar a carteira por cima do portão. Então, Verônica preparou o almoço e, pouco tempo depois, sua sobrinha chegou. A senhora contou tudo o que tinha acontecido para Emanuela, mas a jovem achou muito estranha a atitude do rapaz, que nem conhecia direito a tia. Tia, ninguém normalmente faz isso. As pessoas não saem por aí pagando a compra dos outros sem sequer conhecê-los. A senhora não acha isso meio estranho? Mas a ricaça disse que ainda existiam pessoas boas no mundo e que ele poderia ser uma delas. Então, mudaram de assunto e almoçaram. Quando anoiteceu e a Manuela já tinha ido embora, a mulher ficou pensando na atitude de Oscar e o que deveria fazer para recompensá-lo. Decidiu, então, fazer algumas trufas de chocolate para agradecê-lo. Passou a noite toda cozinhando e preparando os docinhos. Enquanto isso, no barracão dos golpistas, Bruno reclamava que não tinha nada para comer naquela porcaria de lugar. E Oscar disse ao amigo que havia gastado o último dinheiro deles com as compras da velha rica, mas que tinha certeza de que aquilo valeria a pena depois. O canalha estava decidido a avançar um pouco mais no plano nos próximos dias. No dia seguinte, Verônica acordou feliz e ansiosa para encontrar com Oscar. Se arrumou para caminhar e pegou os bombons. Foi até a praça e lá estava ele, sentado em um dos banquinhos. A mulher se aproximou e eles se cumprimentaram. Então a senhora falou: Eu só queria te agradecer por ter me salvado ontem. Sei que não é muito, mas eu trouxe essas trufas que fiz para você, como agradecimento. O pilantra fingiu ter gostado do presente e agradeceu. Convidou a ricaça para caminhar junto naquele dia e, assim, começaram a caminhar todos os dias. Logo já eram bastante amigos, ou pelo menos Verônica achava que eram. Oscar inventava 1 milhão de mentiras sobre sua vida, seus estudos, onde morava, sua família, tudo para cativar a mulher que estava cada vez mais interessada e feliz por ter feito um novo amigo. Em poucos dias, Verônica o convidou para ir à sua casa e ele começou a ir lá com bastante frequência. A senhora estava muito feliz, mas quem não estava nem um pouco era sua sobrinha, Emanuela, que achava muito invasiva as atitudes do rapaz e sempre falava para a tia ir devagar com essa nova amizade. Mas Verônica continuava saindo com o canalha. Conforme foi se passando o tempo, o crápula já tinha conquistado a confiança da mulher e decidiu que era o momento de passar para a fase 3 do golpe, fazê-la se apaixonar por ele. Bruno até zoou o amigo dizendo: Credo, mano, vai ter que beijar uma mulher velha. Se deu mal. Mas Oscar não se importava com a zoação do malandro e estava decidido a avançar com o plano e, em um dia no qual caminhavam juntos na praça, propôs assistir um filme na casa da senhora, justificando que ele dividia apartamento com outros estudantes e que seria mais confortável na casa dela. Verônica ficou animada e aceitou. Arrumou a casa e a sala onde assistiriam ao filme para que tudo ficasse perfeito. Por mais que a ricaça não achasse que era um encontro, seu coração já estava meio balançado pelo rapaz. A noite chegou e Oscar foi para a casa da mulher. E quando estavam na metade do filme, o golpista passou seu braço por cima dos ombros de Verônica, deixando a viúva meio sem jeito. Olhou para ela com um olhar apaixonado e a beijou gentilmente. A mulher o afastou imediatamente e se apavorou. Não, Oscar, isso não tá certo. Eu tenho idade para ser sua mãe. Mas eu não me importo com isso. Vê,
Para mim, idade não importa nem um pouco. Só o que eu sinto importa. Falou o canalha, já colocando a mão no rosto da ricaça e a beijando novamente. A mulher o afastou de novo e disse que aquilo parecia errado. Oscar a olhou com uma expressão de timidez e se desculpou. Você está certa. Me desculpe, eu não queria te pressionar, eu sinto muito. E foi se levantando. Verônica disse para ele esperar, mas o rapaz falou: Não, tá tudo bem. Me desculpa mesmo. Eu não queria de maneira alguma te chatear. Eu vou embora. E quando o Crápula estava se virando para sair, a mulher, que percebeu que estava apaixonada por ele, o puxou pelo braço e o beijou. Ambos começaram a se beijar ardentemente e a darem uns amassos. E assim, alguns dias depois, os dois assumiram o namoro, o que deixou os cretinos felizes da vida. Emanuela, por outro lado, ao saber da loucura da tia, começou a brigar com ela falando que aquilo era um absurdo, que não confiava em Oscar e pediu para que a tia terminasse o relacionamento. Mas Verônica estava radiante, de uma forma como não ficou desde o falecimento de seu marido e não queria acabar com seu namoro. Sabia que era incomum uma mulher de 55 anos estar junto com um cara de 30, mas confiava que Oscar não se importava. Então, deixou seu coração sentir aquela paixão. O canalha começou então a frequentar cada vez mais a casa da namorada e alguns dias depois veio se lamentar com a ricaça, que havia perdido o emprego e teria que parar de estudar administração, pois não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel e a faculdade. Então, a mulher o convidou para morar com ela e disse que ele não deveria se preocupar, pois pagaria todas as despesas de sua faculdade. O cretino não poderia estar mais feliz. Na noite anterior à mudança, comprou umas cervejas e comemorou com Bruno. Eu vou ficar rico, mané. Vai dar certo pra caralho este golpe. Aquela velha burra não sabe o que é a guarda. Eu vou tirar cada centavo dela. Oscar prometeu tirar o amigo daquela miséria e os dois beberam e riram da pobre ricaça, que não fazia ideia de que tinha caído no golpe. Então, o pilantra se mudou para a casa chique de Verônica. Não demorou muito tempo para que ele tivesse acesso ao dinheiro dela e aos carros do falecido marido. A princípio, a mulher havia dado um cartão de débito para que Oscar pudesse pagar a faculdade. Mas o cretino mandava parte do valor para Bruno e gastava o resto com presentes para garotas de sua idade. Logo depois, que teve acesso a uma das contas da ricaça, começou a gastar com roupas, relógios, perfumes, ia a festas caras à noite, falando que ia passar a madrugada estudando com amigos e comprava mimos cada vez mais caros para as piranhas com quem saía. Porém, certo dia, Emanuela acabou vendo o cretino com uma novinha e foi logo contar para a tia. Mas quando Verônica o questionou sobre essa garota mais nova, o pilantra disse: Era só uma amiga da faculdade, amor. Tá com ciúminho, é? Vem cá, sua boba. Eu só tenho olhos para você. E a beijou. A mulher ficou acanhada, mas não poderia estar mais feliz, pois seu namorado realmente gostava dela. Pelo menos era o que a pobre senhora achava. Mas Emanuela ficou muito irritada ao saber, no dia seguinte, que o canalha tinha escapado dessa e não queria ver a tia sendo enganada. Então bolou um plano para desmascarar o cretino. Uma noite, a sobrinha ligou para a tia contando que havia tido um vazamento no banheiro de seu apartamento e perguntou se poderia passar um tempo em sua casa até que esse problema fosse solucionado. Como Verônica adorava Emanuela, aceitou prontamente e começou a preparar tudo para a chegada da moça. Oscar, chegando em casa depois de um belo dia de farra, viu a senhora organizando o quarto de hóspedes e perguntou o que estava acontecendo. A Emanuela vai passar uns dias aqui com a gente. O apartamento dela teve um vazamento e ela vai ficar aqui até consertarem. Respondeu a mulher. E quanto tempo vai ser isso? Você sabe que ela não gosta muito de mim. Perguntou Oscar, meio desconfortável. Ah, não sei, amor. Mas vocês vão se dar bem. Vai ser uma ótima oportunidade de vocês se conhecerem melhor e virarem amigos. Falou a ricaça, ainda organizando o quarto.
Oscar não demonstrou, mas não gostou nada da notícia. Sabia que Emanuela poderia ser um problema, mas estava decidido a se dar bem com a jovem para seguir com seu plano. E então a sobrinha chegou em casa e os dois a receberam muito bem. A tia falou que ela poderia se sentir à vontade e Oscar concordou. Foram se passando os dias e Emanuela decidiu colocar seu plano em ação. Começou a seduzir o Crápula todos os dias e o golpista, que no início não gostava da moça, começou a ficar interessado. A jovem era uma moça muito bonita e tinha um sorriso lindo. Como gostava de praticar pilates, tinha um corpo escultural que chamava muito a atenção e atraiu muito o desejo de Oscar. Sempre que a tia não estava por perto, a sobrinha passava a mão pelos braços fortes do pilantra e se mostrava interessada. O cretino começou até a se gabar com Bruno quando o encontrava. Véi, eu tô podendo, hein? Além de arrancar tudo que aquela velha idiota tem, eu vou traçar aquela sobrinha gostosa dela. A garota tá me dando mau moral. Você vai ver, já tá no papo. Mas Bruno falava: mano, fica ligado, não vai dar bobeira com essa piranha e jogar nosso plano no ralo. Oscar tranquilizava o comparsa, falando que era mais esperto que aquelas duas. Tá tudo numa boa, bro, relaxa. Eu sei o que eu tô fazendo. Porém, Emanuela, irritadíssima pelo canalha estar aceitando suas provocações na cara da tia e decidida a desmascarar o cretino, pediu um voto de confiança à senhora. Tia, por favor, eu só tô te pedindo um voto de confiança. Deixa eu te mostrar que ele não presta. Se eu estiver errada, eu nunca mais te incomodo e deixarei vocês serem felizes em paz. E contou seu plano para a tia. Verônica, mesmo não gostando muito, resolveu aceitar, pois assim a sobrinha teria a chance de ver que o namorado era sim um homem bom. Então, no dia seguinte, a mulher avisou Oscar que iria precisar fazer uma viagem de última hora e que ficaria fora alguns dias, na casa da irmã, que morava em outra cidade. O cretino disse que estava tudo bem e que iria cuidar de tudo até ela voltar. Ela arrumou suas coisas em uma mala e saiu de casa como se estivesse indo embora, mas deu meia volta no quarteirão e ficou esperando. Enquanto isso, na casa, Emanuela e Oscar ficaram se olhando e a jovem se insinuou para ele, mostrando que estava interessada. Ele começou a cantar a moça e disse que agora os dois poderiam ficar mais à vontade, já que estavam realmente sozinhos. Então, a jovem o chamou para o quarto e o cretino foi correndo com cara de bobo. A essa altura, ele já estava caidinho pela sobrinha de Verônica. No quarto, o pilantra já chegou agarrando Emanuela e passando a mão onde não devia, mas a garota o afastou gentilmente e disse com um olhar sedutor: Ainda não, gato. Primeiro quero te ver totalmente sem roupa. Sem pensar duas vezes, o canalha começou a tirar suas roupas e jogá-las no chão. E quando já estava pronto para atacar, Verônica entrou no quarto com uma vassoura na mão e gritou: Mas o que está acontecendo aqui, Oscar? Acontece que Emanuele tinha deixado seu celular escondido no quarto, em uma chamada de vídeo com a tia, para que ela pudesse ver o momento em que o canalha fosse traí-la. O Crápula caiu para trás tropeçando nas roupas largadas no chão e começou a tentar se desculpar. Amor, isso não é nada, foi ela que me seduziu. Ela que é uma vagabunda. Você tem que acreditar em mim, meu amor. Mas naquele momento, Verônica tinha certeza de que ele era um cretino e começou a dar vassouradas nele, enquanto a sobrinha também batia nele com um chinelo. Sai daqui, seu cretino, filho da mãe! Não volta aqui nunca mais! Gritou a mulher furiosa, batendo nele. E a sobrinha também disse: Seu idiota miserável! Achou mesmo que iria dar um golpe na minha tia, né? Canalha! Pois tome! Tome! E as duas bateram nele até que ele saiu correndo. A ricaça correu atrás do golpista e o xingava: Cretino, vagabundo! Vaza daqui, seu desgraçado! E expulsou o pilantra de sua casa totalmente despido, sem nenhuma roupa para cobrir suas partes íntimas. Oscar saiu correndo nu pela rua e alguns quarteirões adiante foi preso por atentado ao pudor. E assim, Emanuele impediu que a tia fosse vítima de um golpe
E algum tempo depois, Verônica conheceu um homem da sua idade que realmente a amava, e os dois foram felizes, muito felizes juntos. Tudo começou em uma universidade quando dois jovens, Mariana e Pedro, de 22 e 24 anos, foram apresentados por amigos e já ficaram interessados um pelo outro. Mariana fazia farmácia e Pedro, medicina. Ambos eram estudantes muito dedicados e tinham grandes planos para o futuro. Foram se aproximando cada dia mais e logo assumiram um relacionamento. Como Mariana se formou primeiro, arrumou um emprego rapidamente e começou a ajudar a pagar o curso do namorado, que não tinha tempo para trabalhar devido à carga horária da faculdade. O rapaz era muito agradecido e sempre lembrava que um dia iria recompensá-la por todo esse esforço. Na mesma turma de Pedro, o rapaz tinha um amigo a quem considerava como um irmão. Will acabou se tornando bastante amigo do casal, mas ninguém imaginaria o que o destino reservava. Depois que começou a trabalhar como médico, Pedro pediu a mão de Mariana e os dois se casaram em uma cerimônia linda e romântica. Como presente de casamento, o marido comprou uma mansão com direito a tudo: área gourmet, vários quartos e uma piscina iluminada que tirava o fôlego de qualquer um. A jovem amou a casa, mas se preocupou com a manutenção daquele lugar imenso. Pedro disse que os dois mereciam o melhor e então se mudaram. O rapaz, com 30 anos, se tornou um cirurgião muito requisitado, ganhou muitos títulos e honorários e acabou sendo contratado para trabalhar em um dos melhores hospitais da cidade. Não demorou até que Mariana engravidasse e os dois comemoraram bastante o crescimento da família. Pedro dizia que nada faltaria para sua amada esposa e seu precioso filhinho, que crescia em meio ao luxo. Mas sua mãe sempre o ensinava a ser humilde. A vida daquela pequena família estava perfeita. Todos se amavam e eram muito felizes. Até que, após 9 anos de relacionamento, Pedro começou a chegar tarde em casa e já não era mais o mesmo. Não conversava direito com Mariana e nem lhe dava mais atenção. Parecia distante e muito desatento. A esposa perguntava se estava tudo bem, mas Pedro sempre respondia dizendo que era apenas o cansaço de tantas cirurgias e que estava exausto. A mulher entendia e fazia um chazinho para o esposo dormir melhor. E assim foi durante muito tempo. Então, em um dia em que o clima estava bastante agradável e com um sol radiante, Mariana e seu filho Daniel saíram para passear no parque. Quando passaram na frente do restaurante, que ficava próximo de lá, a mulher ficou perplexa. Seu marido estava almoçando com uma jovem muito bonita, que tinha um corpo escultural. Pareciam estar se paquerando. A moça passou a mão no braço do cirurgião de forma muito íntima, fazendo com que Mariana simplesmente perdesse o chão. Esperou o marido chegar em casa e assim que ele foi se deitar, a esposa começou a acariciá-lo e a dizer que estava interessada em namorar um pouco, já que não faziam isso há muito tempo. Pedro a afastou e disse que estava muito cansado, mas foi aí que Mariana disparou. Você quer descansar com uma desconhecida em um restaurante? O cirurgião a olhou assustado e nervoso, retrucou. Deixa de ser besta, eu não estava com ninguém. Então se virou irritado para o lado e disse que iria dormir. A esposa ficou furiosa e começaram a discutir. O homem foi dormir no sofá, deixando a mulher sozinha no quarto. No dia seguinte, Mariana resolveu ir até o hospital onde o marido trabalhava para conversar direito sobre a noite anterior. Porém, quando pediu para que chamasse seu esposo, a recepcionista disse: Ah, me desculpe, senhora, mas seu marido está de férias. Ele não vem atender já faz umas 2 semanas. A mulher ficou sem reação, e aí se tocou que a pele do marido estava meio bronzeada e concluiu que ele só poderia estar indo à praia com a amante. Ficou ainda mais furiosa. Mais tarde, quando Pedro chegou, Mariana imediatamente já o confrontou, gritando: Você está mentindo para mim, né, seu canalha?
Eu sei muito bem que você nem está trabalhando. Está de férias. Você está indo para a praia com aquela mulher todo dia, não é? O marido tentou acalmar a esposa, mas ela gritava e chorava, até que ele resolveu contar tudo e confirmou as suspeitas da mulher. Acontece que Pedro estava tendo um caso com Tairine, uma jovem muito bonita que era enfermeira do mesmo hospital que o cirurgião trabalhava. Você tem razão. Eu estou apaixonado por ela e eu não te amo mais. Simples assim. Assumiu o marido, deixando Mariana boquiaberta com sua frieza. O médico disse ainda que queria se separar dela e que iria ficar com Tairine, pois ela o fazia feliz. Portanto, tinha encontrado um novo sentido para sua vida. Mas e nosso filho? Perguntou a esposa, chorando. Como ele fica nessa história? Nosso filho vai aprender a lidar com minha ausência, respondeu o homem, sem nenhuma expressão de remorso na cara. Pedro pegou algumas coisas e disse que já iria sair de casa. A mulher, aos prantos, pediu que ele pelo menos se despedisse do filho. Mas o médico simplesmente a ignorou e foi embora. Mariana chorou aquela noite, sentindo uma dor no coração que não conhecia. A dor de uma traição. No outro dia, sem ao menos esperar, Pedro voltou para casa já com os papéis do divórcio em mãos e pediu que a mulher assinasse. Os dois discutiram muito e, num momento de raiva, Mariana pegou os papéis e assinou tudo, sem ler nada. Pronto, agora você pode viver com aquela vagabunda em paz. Some da minha frente. Nunca mais quero te ver, falou a pobre mulher, chorando. Entretanto, uma semana depois, quando Mariana chegou em casa com seu filho depois do trabalho, pois havia voltado a trabalhar como farmacêutica, ficou horrorizada em ver todas as suas coisas, todas fora de casa, e umas pessoas engravatadas na entrada. Descobriu que, em meio àqueles papéis do divórcio, Pedro havia colocado um contrato de venda do imóvel e que ela tinha assinado sem ver o que era. Ela começou a fazer um barraco, mas não teve jeito. Não a deixaram entrar em sua própria residência. A pobre mulher estava desolada. Caiu de joelhos no chão e começou a chorar. Naquele momento, o Will, amigo de Pedro, que também trabalhava no mesmo hospital, estava passando na frente da casa de Mariana e viu toda aquela cena. Quando soube o que aconteceu, ficou furioso com a sacanagem que o amigo estava fazendo à ex-mulher e ao próprio filho. Pegou os dois e os levou para sua casa. Alguns dias depois, o bom homem ajudou a mãe e o filho a se mudarem para um apartamento pequeno. Ela começou a trabalhar mais para poder dar uma vida boa a Daniel e fazia turnos extras nos fins de semana. Em um sábado, Mariana precisava sair para trabalhar e não tinha com quem deixar o filho. O garoto, que já estava com 9 anos, disse à mãe que sabia se cuidar sozinho e que ela poderia ir tranquilamente. A mãe, muito orgulhosa de seu menino, o beijou na testa e saiu. Só que mais tarde, o garoto começou a sentir uma dor de garganta e, como sabia o caminho do hospital onde o pai trabalhava, foi até lá. Ficou aguardando o pai por alguns minutos na recepção, até que uma mulher arrogante chegou e agarrou seu bracinho. Era Tairine, que disse furiosa: "Sai daqui, seu moleque imbecil! Seu pai agora é meu marido e meus filhos, que são os filhos dele. Você não é ninguém para ele mais. Então vai embora daqui." O garoto ficou horrorizado e olhou para seu pai, que vinha logo atrás. Mas quando pediu ajuda, o cretino gritou: "Vaza, moleque! Não quero saber mais de você ou da sua mãe. Anda, vai caçar seu rumo." O pobre menino começou a chorar e todos do hospital ficaram olhando aquilo sem fazer nada, até que Will chegou correndo e ficou revoltado com a atitude de Pedro. "Você é idiota por acaso, Pedro? Ele é seu filho!" disse o médico furioso. Mas Pedro mandou o Will não se meter, porque não era da conta dele, e ainda falou que era um cirurgião renomado e não um pediatra qualquer como ele. Will xingou o cretino, pegou a mãozinha do garotinho e o levou para casa. O pobre menininho, soluçando e com os olhinhos cheios de lágrimas, falou: "Obrigado, tio.
O senhor é muito bom. O coração de Will doeu e sentiu um grande afeto pelo garoto. Quando Mariana chegou no apartamento, chamou por Daniel, mas ele não respondeu. Começou a procurá-lo pela casa toda e aí ficou desesperada. Porém, ouviu a porta se abrindo e correu para encontrar seu filho, que estava aos prantos. O menino e o Will contaram tudo a ela. Daniel estava arrasado. Era difícil para a mãe ver seu filho sofrendo e correu para abraçá-lo. Mariana ficou toda preocupada, pois agora o garoto estava com febre e se encheu de ódio pela negligência do ex-marido. Já estava pronta para ir até aquele maldito e fazer um barraco na frente do hospital, mas o Will a abraçou e a acalmou. A pobre mulher chorou em seus braços e o médico sentiu muita pena por tudo o que eles estavam passando. Como o Will era pediatra, examinou o menino, viu que era apenas uma virose e receitou os remédios. Alguns dias depois, Will se esbarrou com Pedro e falou revoltado sobre como ele estava sendo babaca com Mariana e com Daniel, e como podia ter sido tão omisso com o próprio filho naquele dia. Pedro, irritado, mandou ele ir tomar naquele lugar e disse que o pediatra estava com inveja de sua nova esposa e da sua vida bem-sucedida. Mas o Will continuou dizendo que Tairine era uma interesseira e que quando ele mais precisasse, iria ver a cobra que ela era. E que ela e os filhos dela seriam a sua desgraça. Todos ao redor olhavam para Pedro com um ar de reprovação e indignação, fazendo com que o cretino se irritasse mais ainda e começasse a xingar e saísse revoltado. Com o passar do tempo, a convivência do cirurgião e Tairine começou a incomodar muito os outros funcionários. Ninguém conseguia mais suportá-los e ficou desconfortável para os dois continuarem trabalhando naquele hospital. Então, trataram de pedir uma transferência e, como Pedro era muito influente, conseguiram se mudar para um hospital muito chique e conceituado em outra cidade. Will começou a visitar Mariana e o filho com muita frequência depois daquele episódio, oferecendo sua assistência. Foi aí que ele e Mariana se tornaram grandes amigos, pois estava sendo a rocha que ela precisava naquele momento. O pediatra contou sua história à mulher e que também foi abandonado pelo pai quando criança. Por isso sabia como era crescer com essa dor. Ficaram muito próximos depois disso e, depois de algum tempo, começaram a se apaixonar. 1 ano e meio depois, se casaram. Com muito esforço e gastando todas as suas economias, Will comprou a mansão onde Mariana morava com o filho e a deu de presente para a esposa. A mulher ficou muito feliz e emocionada com a atitude do marido, pois naquela casa, Daniel tinha nascido e tinha ótimas lembranças de seu pequenino lá. Agora, Mariana e Will iriam fazer novas memórias naquele lugar. 2 meses depois, a farmacêutica engravidou e logo deu à luz a um menino a quem chamaram de Gabriel. O pediatra ficou muito emocionado com o nascimento de seu filho e falava que agora tinha 2 filhos, pois amava seu enteado como se fosse seu. Daniel também amava o Will como se fosse seu verdadeiro pai. E assim, Mariana estava completa e feliz novamente. Muitos anos depois, chegou o aniversário de 17 anos de Gabriel. Todos os 4 ainda moravam juntos e fizeram um almoço especial só entre eles para o rapaz. Daniel, nessa época, já estava com 29 anos e tinha seguido os passos do pai e se tornado um pediatra. Amava sua profissão e admirava seu pai, que era um homem muito bondoso. Gabriel também estava estudando para passar em medicina, mas queria ser oftalmologista. Longe dali, em outra cidade, Pedro ainda exercia seu ofício de cirurgião e ainda era muito influente e respeitado. Tinha enviado seus 2 enteados para estudar na Suíça e bancava a vida mimada deles, e Tairine vivia gastando o dinheiro do marido à torto e à direito. O cirurgião vivia muito bem de grana, mas ele não imaginava o que estava por vir. Um dia, Pedro tinha discutido com a esposa sobre a situação de seus enteados, que não queriam fazer absolutamente nada da vida. Brigaram tanto naquele dia que o médico saiu para beber e, quando recebeu um alerta no hospital, foi trabalhar bêbado e irritado.
Foi então que, quando estava na cirurgia, acabou cometendo um erro gravíssimo. Cortou uma artéria do paciente, o que o levou a óbito. Como se tratava de Frederico Muniz, um deputado estadual, as notícias correram e todos ficaram sabendo que o renomado cirurgião era o responsável pelo falecimento do político. Isso acabou com sua carreira, pois o modo como aconteceu fez com que fosse confirmada a incompetência e negligência de Pedro ao se colocar um exercício tão complexo totalmente alterado. Pedro foi demitido e acabou perdendo seu CRM. Foi descascado pela mídia durante muito tempo e ainda descobriram a traição que o homem tinha feito com Mariana anos antes, o que fez com que sua vida fosse ao declínio. Assim que soube de todos os problemas que estavam envolvendo o marido, Tairine simplesmente o abandonou. Vendeu a casa sem que o esposo soubesse, pegou todo o dinheiro da venda e de uma poupança que o médico tinha guardado e foi embora para a Suíça morar com seus filhos, o deixando totalmente falido. Pedro provou do próprio veneno. Estava sozinho e na rua, totalmente desacreditado e devastado. Nesse momento, o fracassado sentiu falta de Mariana, decidiu procurar por eles para pedir seu perdão e tentar reerguer sua família. O iludido acreditava que Mariana ainda o amava, que tinha sido fiel e que ainda estava esperando por ele. Conseguiu descobrir onde a ex-mulher morava e ficou surpreso ao saber que ela tinha voltado para a mansão. Se alegrou, pois sabia que iria voltar a morar em uma casa confortável e luxuosa. Então, com o pouco dinheiro que tinha sobrado em sua carteira, pegou um ônibus até sua antiga cidade e foi correndo para a mansão. Enquanto isso, Mariana e sua família estavam em casa comemorando o aniversário de 17 anos de Gabriel, até que a campainha tocou e o rapaz se dispôs a atender. Gabriel sabia de toda a história da mãe e do irmão, sabia como eles tinham sido abandonados e como sofreram até que seu pai, Will, aparecesse em suas vidas. Mas o garoto não sabia como era a aparência do cirurgião. Então, quando abriu a porta e viu Pedro todo afobado e ofegante, apenas disse: "Boa tarde, senhor. Posso ajudar?" E Pedro perguntou sobre a ex-esposa. "Bom dia, rapaz. Eu gostaria de saber se a Mariana ainda mora aqui." Sim, ela mora. É minha mãe. Respondeu o jovem, fazendo com que Pedro desse um nó na cabeça. "Você é filho dela? É adotado, por acaso?" Falou o homem de uma forma bem grosseira. Então o Gabriel, que era muito educado, respondeu que não, que era filho biológico dela e perguntou quem queria falar com sua mãe. Nesse momento, Pedro pensou que talvez Mariana estivesse grávida quando se separaram e que aquele garoto poderia ser seu filho. Então, começou a conversar com o rapaz e em um momento da conversa, quando o homem disse que era médico, o jovem, todo sorridente, falou que seu pai, Will, também era. Pedro não podia acreditar. "Will? William, meu amigo? Não pode ser", pensou. Então perguntou sobre esse Will e Mariana, e foi quando o rapaz falou brevemente sobre a história dos dois, de como o pai ficou com a mãe depois que ela e seu irmão Daniel foram abandonados cruelmente pelo cretino do ex-marido dela, e como os dois eram felizes até hoje. Imediatamente Pedro gritou: "Não abandonei não!" O que fez com que o garoto recuasse e o encarasse, feio, antes de dizer: "Então você é o cretino que abandonou minha mãe e meu irmão, né, seu canalha? Vejo que o senhor está bem miserável. Meus pais me falaram sobre você. Que covarde, mentiroso e infiel. Olha como fala comigo, seu moleque. Chama sua mãe agora que eu quero falar com ela", disse Pedro furioso. "Ela nunca mais vai querer te ver, seu imbecil. Some dessa casa", gritou o garoto e já foi fechando a porta. Mas Pedro colocou o braço para dentro e impediu o menino de fechar a porta. Então começou a gritar por Mariana. Logo a mulher, Will e Daniel chegaram correndo ao ouvirem aquela gritaria. E quando viram Pedro, ficaram pasmos. "O que está fazendo aqui na minha casa?", disse Will furioso. "Essa é a minha casa e essa é a minha esposa, William.
Como pôde dormir com a minha mulher? Gritou Pedro. Você roubou eles de mim, seu canalha! Você que abandonou eles, seu babaca! Vai embora da minha propriedade! Gritou o Will. Pedro se voltou para a ex-mulher e apelou. Eu voltei por você e por nosso filho, amor. E você me traiu e engravidou desse cretino. Mas eu te perdoo. Vamos embora daqui juntos e deixar esses dois. Antes que o cretino continuasse falando besteira, Mariana simplesmente deu um tapa bem no meio da cara do canalha. Some da minha casa e da minha vida, seu infeliz. Vá embora, ou eu vou chamar a polícia. Eu quero que vá para bem longe daqui, seu vagabundo. Mariana estava possessa de ódio. Então Pedro tentou ludibriar o filho. Filho, sou eu, seu pai. Meu pai morreu. E quem me criou foi esse homem aqui. Eu não te reconheço e não quero te ver nunca mais. Respondeu Daniel furioso e com lágrimas nos olhos. Bateram a porta na cara do homem e ele foi embora profundamente arrependido. Algum tempo depois, para não deixar Pedro na miséria, Daniel conseguiu um emprego de faxineiro para ele no hospital onde trabalhava, mas disse que nunca mais iriam se reconectar. Daniel nunca lhe dirigiu a palavra e o ignorava completamente. Quando o rapaz conseguiu uma premiação por ser um ótimo pediatra, seu discurso homenageando seu pai, Will, que foi quem o inspirou, comoveu a todos. E Pedro teve que assistir, lá do fundo, seu único filho chamando outro homem de pai. Daniel se casou e Pedro não foi convidado. Depois teve 3 filhos e o faxineiro nunca pôde ter contato com seus netinhos. O arrependimento veio tarde demais. Abandonado, sofreu amargamente e nunca mais se perdoou pelo que fez às únicas pessoas que um dia já o amaram. Roberto estava em casa assistindo um filme com seu filho pequeno dormindo em seu colo. Era mais ou menos umas 2h30 da madrugada de um sábado, quando sua mulher, Cecília, chegou de uma festa que tinha ido com suas amigas. Cecília, diferente de seu marido, era uma mulher baladeira. Adorava sair para curtir a noite e não se importava com o horário de chegar em casa. Roberto já era um homem mais quieto e caseiro. Sua diversão era assistir um filme ou alguma série nova que tinha lançado depois que chegava cansado do trabalho. Ele era mestre de obra de uma grande companhia de construção e trabalhava de manhã até à noite sem parar. A construtora em que trabalhava estava com muita pressa em terminar um shopping e, por isso, Roberto estava exausto com tanta responsabilidade. Tudo o que queria quando chegava em casa era tomar um banho, colocar um filminho e assistir com sua esposa e seu filhinho. Mas mesmo sendo tão diferente da mulher, o homem obviamente nunca a proibiu de sair para festejar. Sabia que não iria conseguir acompanhá-la e nem gostava de farra, para falar a verdade. Já eram casados há 10 anos e sempre conseguiram lidar muito bem com essa diferença. Os dois se amavam muito e essa questão nunca tinha sido um problema. Por mais que tivesse pensado que Cecília iria dar uma maneirada nas saídas noturnas quando tiveram o seu filho, Arthur, a esposa continuou indo para as baladas com suas amigas e deixava a criança diversas vezes com o pai para que ele cuidasse sozinho do filho. Isso nunca incomodou Roberto. Além de ser um pai amoroso e dedicado para com Arthur, ele e sua esposa se amavam muito. E ele sabia que, como ela passava o dia em casa com seu filho, ela deveria gostar dessas saídas para relaxar um pouco. Ele confiava muito em Cecília e assim viviam felizes. Até que um dia em que a esposa saiu para ir farrear com algumas amigas, Roberto, que estava cansadíssimo de um dia exausto que teve na obra do shopping, colocou seu filho na cama para dormir e foi ver um filme de ação na sala. Acabou adormecendo, mas seu sono foi interrompido com o barulho do toque de um celular. Era o celular de sua esposa e o mestre de obras chamou por ela. Cecília! Seu celular tá tocando. Mas ela não respondeu. Ele se levantou do sofá e foi aí que percebeu que ela não tinha chegado ainda. Na verdade, não fazia nem 1 hora que ela tinha saído.
Roberto começou a procurar pelo celular e foi seguindo o som do toque. Acabou vendo que o aparelho estava caído lá fora na grama, na frente de sua casa. Ele pegou o aparelho e era a ligação de um número que ele não conhecia. Então resolveu atender, mas antes que pudesse falar sequer um alô, um homem do outro lado da ligação falou: "E aí, amor? Eu já cheguei aqui no hotel, eu tô te esperando aqui do lado de fora. Cadê você?" Roberto simplesmente soltou o celular que caiu no chão e trincou a tela. Estava estático e pensou por um momento que poderia ser um engano, que o homem tinha ligado para o número errado. Mas para sua infelicidade, não era um engano. Quando Roberto pegou o celular do chão, ouviu o homem gritando lá do outro lado da linha: "Cecília! Amor! Você tá aí? Cecília!" O que confirmou as suspeitas do mestre de obras. Ela estava traindo ele. Ele então desligou na cara do amante da esposa e voltou para dentro de casa, cheio de fúria. Mas ele não imaginava que tudo ainda poderia piorar muito quando resolveu olhar as conversas da esposa com esse tal homem. Encontrou não só as conversas que os dois tinham, como as de outros 2 homens com quem Cecília conversava por chat. Ela tinha conversas íntimas com eles, mandava fotos provocantes e prometia a cada um que iria fazê-lo muito feliz. E quando os amantes perguntavam sobre seu marido, ela dizia que ele era só um mestre de obras e que queria alguém melhor. Seu mundo desmoronou. Roberto, que geralmente era visto como um homem forte, por ser mestre de obras, desabou em lágrimas. Só conseguia pensar: como ela teve coragem de fazer isso comigo? Eu não consigo acreditar. Não pode ser. Ele estava completamente arrasado. Começou a imaginar todas as vezes em que a esposa saía e se encontrava com aqueles homens. Ficou enojado e, no momento de fúria, foi para seu quarto e começou a arrumar suas malas. Já estava com tudo pronto quando ouviu a porta batendo. Era Cecília, que tinha acabado de chegar em casa às 4h30 da madrugada. Ela achou estranho as luzes da sala e dos corredores estarem todas ligadas. Subiu as escadas e, quando viu todas aquelas malas pelo lado de fora, perguntou ao esposo o que estava acontecendo. "Amor, o que é isso?" Mas Roberto, a olhando com total frieza e raiva, apenas lhe devolveu o celular com as conversas de seus amantes na tela. Cecília ficou pálida. E então o marido começou a descer com as malas. A mulher começou a gritar e chorar pedindo desculpa e dizendo que queria se explicar. Amor, por favor, me deixa explicar. Por favor, não é nada disso que você tá achando. Não vá embora, por favor. Eu não sei o que deu em mim. Me dá outra chance, por favor." Entretanto, Roberto não queria nem saber. Apenas estava descendo as escadas sem dizer uma palavra. Mas quando Cecília pegou em seu braço e o puxou, implorando para que ele a perdoasse, pelo menos por causa do filho deles, o homem, chorando, falou: "Pelo nosso filho?" Que desculpa esfarrapada você usa para se justificar, Cecília? Pelo nosso filho? Você me enganou com vários homens e me fez de idiota e você vem falar pelo nosso filho? Eu te amava e você pôs tudo a perder. Eu não quero mais saber de você. Eu não quero mais saber de você. Por favor, meu amor, só me dá uma chance, por favor. Não faça isso com o nosso filho, com o nosso matrimônio, a nossa família. Não me deixa, por favor. Não deixa o nosso filho." Disse a mulher, chorando também. Mas o mestre de obras estava furioso, e cada vez que ela usava o filho como desculpa, isso o enchia ainda mais de ódio. Ao nosso filho eu nunca deixarei faltar nada, porque eu sei que ele não tem culpa nenhuma disso. Nenhuma. Mas de você, eu quero distância. Eu quero distância. Você me enganou, me traiu, mentiu. Eu quero você fora da minha vida. Os dois discutiram muito feio naquela noite. Roberto estava devastado e com o coração partido. E mesmo com a insistência de Cecília, o homem foi embora de casa e não olhou para trás. Passou a noite em um hotel e pensou durante a noite inteira no que ia fazer depois disso. No dia seguinte, contratou um advogado que era seu amigo e entrou com o pedido de divórcio. Nem quis ver Cecília novamente,
apenas assinou os papéis e mandou que o advogado resolvesse o restante. Assim que foi confirmada a conclusão do divórcio, Roberto decidiu se mudar para outra cidade, já que tinha deixado sua casa inteiramente para a ex-esposa e seu filho. Achou que seria bom essa mudança, uma vez que tentaria se recuperar do sofrimento. Roberto, mesmo após algum tempo morando sozinho, chorava muito com a traição de Cecília e teve diversos problemas emocionais. Acabou perdendo seu emprego de mestre de obra na construtora, o que o deixou ainda mais abalado. A única coisa que o alegrava era ver o pequeno Arthur nas férias escolares e nos feriados. Porém, como nenhum sofrimento é eterno, depois de alguns meses, Roberto se recuperou daquele ocorrido e até chegou a conhecer uma doce mulher chamada Cristina, que trabalhava em uma lanchonete, a qual frequentou bastante durante seu luto. Eu tô parando de contar a história aqui rapidinho para te convidar para acompanhar a gente na nossa página. O link tá aqui na descrição desse vídeo e eu quero que você esteja com a gente lá, porque lá você vai poder acompanhar todas as nossas histórias, além de receber lindas mensagens também, ter outras possibilidades de interação e porque você vai ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho, contando essas histórias aqui no Fábulas da Vida. E agora, voltando para a história. Os dois começaram a namorar e ele estava apaixonado por ela. Cristina era trabalhadora, humilde, amigável e muito honesta. Muito diferente de sua antiga esposa. Era viúva há cerca de 2 anos e mãe de 2 filhos de 12 anos. O casal se amava muito e Roberto e as crianças se davam muito bem. Esse relacionamento com os filhos da namorada o ajudava a superar a distância e a saudade que tinha de seu amado filho, a quem nunca desamparou. O pequeno Arthur tinha apenas 7 anos e, como contaram para ele que o pai e a mãe não tinham sido feitos um para o outro, entendia o motivo do pai morar em outra cidade. Ainda assim, os dois se falavam todos os dias e o garotinho estava ansioso para conhecer a nova casa do pai. Cristina gostava do quanto seu amado dava atenção ao filho e sabia que ele era um ótimo pai, mas se entristecia ao ver Roberto cheio de saudade do pequeno Arthur. Um dia, os dois estavam conversando e ela falou: "Meu amor, eu sou uma mulher sortuda. Você é um homem incrível e acredito que ganhei na loteria. Quanto a seu filho, eu fico triste de vocês não estarem juntos. Ele não teve culpa nenhuma do que aconteceu e acabou ficando longe do pai. Mas continue dando toda a atenção e amor que ele merece. Eu só lamento que ele esteja com aquela mulher que te traiu e te enganou. Ela escolheu esse caminho e hoje ela é passado na minha vida. E eu fico muito feliz de ter conhecido uma mulher incrível como você. Eu te amo e amo seus filhos como se fossem meus. Realmente eu sinto falta do meu Arthur. Eu queria ele aqui comigo", disse o homem. Então o tempo foi passando e Cristina e Roberto estavam cada vez mais envolvidos. Ele se divertia muito com as crianças também e estavam desenvolvendo uma afinidade de pai e filhos. Quem não estava nada feliz era Cecília, que ao ver as redes sociais do ex-marido, ficava chocada em vê-lo feliz e radiante com uma mulher viúva que tinha 2 filhos. Cristina ainda o ajudou a conseguir um emprego de mestre de obras na construção da nova prefeitura da cidade e tudo estava correndo bem para ele. Isso deixava Cecília muito frustrada e furiosa, pois desde que se separaram, a vida dela apenas piorou. Como não tinha com quem deixar o pequeno Arthur à noite, não podia mais sair para farrear e, por isso, perdeu o contato com os amantes, além de que, como não trabalhava, teve que arrumar um emprego que tomava basicamente todo o seu dia, enquanto o filho estava na escola. Então, decidiu que não deixaria Roberto usufruir dessa felicidade, já que ela estava vivendo dias infernais. Um belo dia, a traidora ligou para o ex-marido e disse: "Roberto, queria resolver os trâmites da nossa separação e a venda da nossa casa para dividir tudo." Mas Roberto não queria mais ver a ex-mulher e respondeu grosseiramente: "Cecília, resolva isso através do meu advogado, está bem?" "Por favor, Roberto, pelo nosso filho. Ele está com muitas saudades de você. Venha por ele. Ele quer muito te ver", retrucou Cecília. "Ah, tudo bem. Se é assim, pelo nosso filho eu vou. Vamos resolver essa situação toda logo de uma vez", falou Roberto, aceitando o pedido da ex-esposa.
O mestre de obras imediatamente contou tudo para Cristina, que nem precisou pensar 2 vezes e já apoiou completamente seu amado. Ela confiava muito nele e sabia que Roberto estava indo apenas por causa de Arthur. Então, chegando o dia da viagem, Cristina, os filhos e Roberto se despediram no aeroporto. Cristina deu um beijo doce em seu amado e disse: Volte logo, meu amor. Estarei te esperando. Sim, minha linda. Dentro de 1 mês, mais ou menos, eu estarei de volta. Vou apenas acertar a venda da casa e finalizar tudo e voltarei para você. Falou Roberto, dando um abraço e um beijinho na testa de sua namorada. O homem seguiu viagem e, como havia sido de última hora, não teve tempo de reservar um hotel e, por isso, no primeiro dia, iria ficar em sua antiga casa, com Cecília e seu filho. Assim que entrou em casa, o pequeno Arthur já veio gritando: Papai, que saudade! E abraçou o Roberto. Que saudade de você, filhão. Cresceu bastante, hein? Nossa, que saudade que eu tava de você. Falou o pai emocionado. Olha o que eu trouxe pra você. O carrinho de controle remoto que você queria. Ai, que maneiro, papai! Obrigado! Arthur pegou o carrinho e foi brincar. Cecília, então, se aproximou e perguntou ao ex-marido se poderiam conversar em particular depois que ele se acomodasse. Muito contra sua vontade, Roberto aceitou, pois não tinham tido uma conversa decente desde o dia em que foi embora. Então, os dois colocaram o filho para dormir e depois foram para a sala conversar. A conversa mal tinha começado e Cecília já apelou. Roberto, eu sei que errei contigo, mas vamos resgatar o nosso casamento. O nosso filho sente muita saudade de ver nós 2 juntos. Não, Cecília. Não, eu não vou voltar para esse casamento fracassado. Eu quero resolver essa venda da casa e dividir o valor. Apenas isso. Depois eu caio fora daqui para viver com o amor da minha vida, a Cristina. Falou Roberto incisivo. Entretanto, Cecília não queria dar o braço a torcer e retrucou. Uma mulher que tem 2 filhos, que não são nada seus. Que coisa estranha, meu amor. Não me chame de amor, disse o homem nervoso. Eu não sou seu amor. E deixe essas crianças fora disso. Eles não têm nada a ver com você, ok? Eu já me afeiçoei a eles e os amo como se fossem meus filhos. Me considero pai de 3 filhos e não faço distinção de nenhum entre eles. A Mocreia então apelou novamente pelo filho. Roberto, vamos voltar a ser uma família pelo nosso filho. Ele precisa muito disso. E me perdoa por tudo que eu te fiz. Eu sei que eu não posso apagar a ferida que criei no seu coração, mas eu te amo, meu amor. Me perdoa. Eu me sentia muito sozinha e acabei me deixando levar. Mas o amor da minha vida é você, Roberto. Por favor, pensa nisso. Eu e o Arthur sentimos muito a sua falta. Neste momento, por mais que não quisesse, o coração do mestre de obras se abalou um pouco. Se lembrou de como era sua vida com Cecília e o filho antes de saber das traições. Era uma vida muito boa, e isso o fez passar o resto da noite pensando no assunto. Ao mesmo tempo em que uma parte sua queria voltar para aquela vida que eles 3 tinham, outra o alertava do erro e de que agora tinha Cristina e as crianças. Então, por causa de seu coração e suas emoções estarem totalmente desordenadas, Roberto decidiu dar mais uma chance à ex-esposa. Porém, não iria terminar com Cristina. Iria apenas ver se Cecília ainda merecia alguma confiança. Por causa disso, durante aquele mês, os 3 viviam como uma família. Mas Roberto não tinha rompido seu relacionamento com a namorada e nem escrevia nada por mensagem ou fazia ligação, pois caso resolvesse se reconciliar com Cecília, iria terminar seu namoro de forma decente e pessoalmente depois. A Mocreia, naquele mês, tratou Roberto muito bem. Um desses dias, Arthur pediu para que fizessem uma noite de cachorro-quente e Roberto ficou em casa com o garoto enquanto Cecília saiu sozinha para comprar os ingredientes. Entretanto, por ironia do destino, a infeliz esqueceu seu celular e Roberto não quis perder a oportunidade de saber se ela tinha ou não mudado. E para sua decepção, o ex-marido viu várias mensagens de Cecília marcando um encontro com um homem em uma praça. Filha da mãe? Pensou o homem. Com certeza ela está me traindo de novo, quer ver? Se for isso, ela não perde por esperar.
E então Roberto decidiu ir até a praça e, ao chegar no local, viu a Ordinária e outro homem se beijando. Chocado, o mestre de obras tirou várias fotos com seu celular para ter provas e depois, com cabeça erguida, foi até os dois e falou: Cecília, você não vale nada mesmo. Amor, meu Deus, amor, não é nada disso que você tá pensando. Berrou a Mocréia, completamente apavorada por ter sido pega em flagrante. Mas foi interrompida por Roberto, que disse: Você me enganou de novo, sua descarada mentirosa. Como eu fui trouxa em te dar uma segunda chance. Você não presta. Se virou e foi saindo para ir embora. Porém, a mulher correu atrás dele e gritou desesperada que tinha se enganado novamente e que aquele homem que era o culpado. Só que Roberto tinha as provas de que era tudo mentira. Mostrou as fotos na cara da pilantra e gritou grosseiramente: Chega, Cecília! Você vai acabar sozinha e sem nada. Fiz bem em não romper com a Cristina. Agora eu sei que você nunca mudou absolutamente nada. Mas seu joguinho de manipulação acaba aqui. Adeus. E foi embora, deixando a infeliz chorando no meio da praça. Pegou suas coisas em casa e se despediu de seu filho. Tchau, meu filho. Eu te amo muito, viu? Não esquece, papai tem que ir agora, mas eu vou voltar para te buscar, ok? Roberto, não faça isso pelo nosso filho. Gritou a traidora, correndo logo atrás. Mas Roberto pegou suas malas, a olhou com o olhar mais odioso que conseguiu naquele momento e falou: Eu nunca mais quero te ver, Cecília. Converse comigo agora apenas através de meu advogado. E se prepare, pois eu vou requerer a guarda do nosso filho. Eu não quero ele crescendo em meio à traição e achando que isso é normal. Adeus. Roberto voltou para a casa de Cristina envergonhado e muito entristecido. Estava mais uma vez acabado e se sentindo enganado. Contou tudo a Cristina e não esperava que ela o perdoasse, mas achava que isso era o certo a se fazer. Para sua surpresa, a doce mulher o perdoou, pois sabia que tudo tinha sido apenas seu coração confuso guiando suas atitudes e que aquele não era o Roberto por quem havia se apaixonado. Sabia que ele se recuperaria e que voltariam a ser felizes. Por isso, o aceitou de volta e de braços abertos. Roberto chorou arrependido por ter ao menos cogitado a ideia de trocar aquele anjo de mulher por uma ordinária como Cecília. E Cristina ainda o apoiou quando ele disse que iria entrar com o pedido de guarda do filho. O garoto também queria morar com o pai, já que ele mesmo contou a Roberto como a mãe o tratava mal em casa, como ela nunca estava presente e o deixava sozinho para sair à noite. Roberto conseguiu a guarda de Arthur e o levou para morar com ele. Pouco tempo depois, Cristina chegou com uma ótima notícia. Estava grávida. O mestre de obras se alegrou profundamente e os dois se casaram alguns meses depois. Agora todos estavam felizes. Roberto com sua nova esposa Cristina e seus 4 filhos. Já Cecília, fora sua casa, que depois decidiu não vender e que Roberto havia cedido sua parte para que a mãe de seu filho não ficasse na rua, colheu os frutos de sua traição compulsiva sem limites. Acabou sozinha, sem seu marido e seu filho, e futuramente nem seus amantes a queriam mais. Essa história foi enviada pelo inscrito do canal, Alucard. Muito obrigado pela sua colaboração e um grande beijo, meu amigo Alucard. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo grande e até o próximo vídeo.